Boa tarde, senhoras e senhores. Não, ignorem esse meu visual, esses belos cabelos, essa bela barba mal feita. Mentira. Eu estou, quarentena. Enfim, um dia voltamos ao normal, tudo bem? Vamos esquecer o nosso visual, até porque não é isso que importa aqui. Estamos prontos para a nossa nona aula, repito, nona aula de geografia da plataforma Classroom. Percebam uma coisa muito importante: desta nona aula em diante, toda aula nós teremos frequência. Professor, como que eu marco minha frequência, minha presença na nona aula de geografia em diante? Simples, assista a esse vídeo, responda as perguntas e aperte no botão enviar do formulário. Assim que você faça isso, respondeu as perguntas com qualidade. Responda com qualidade, não responda de qualquer jeito, assista a aula, ok? Depois que você fizer tudo isso, eu vou ver que você fez a atividade e vou dar presença para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é a transformação do espaço geográfico. Em outras palavras, as formas como o homem transformam ou transformou o espaço geográfico. Espero que vocês gostem e vamos lá! Então vamos lá, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais uma aula de geografia e no tema de hoje, transformação do espaço geográfico. É hora de entender como que o homem percebeu que ele estava transformando o espaço natural em um espaço geográfico, desde o início até as grandes indústrias, cidades que nós temos atualmente, ok? Então vamos lá. Primeiro, transformação do espaço geográfico. Espaço geográfico é uma palavrinha familiar na memória de todos nós. Então vamos para o próximo slide e percebam uma coisinha. Espaço geográfico. Vamos agora relembrar qual é o conceito, o significado de espaço geográfico. E espaço geográfico é todo espaço. Nossa, a letra hoje está uma maravilha, hein, pessoal? É todo espaço que foi transformado, barra construído, barra modificado. Por quem? Construído, transformado, modificado por quem? De outra cor. Pelo homem. Ok? Todo o espaço que um dia foi natureza, que foi um espaço natural, todo esse espaço que um dia foi natural, hoje ele é geográfico. E ele é geográfico porque ele foi construído, modificado, transformado pelo marca-texto, pelo homem, pelo ser humano. Tudo bem? Exemplos, como a gente sempre deixa aqui para ficar fácil a nossa explicação. Vamos colocar exemplos de espaços geográficos. O principal espaço geográfico do nosso planeta é as cidades. Tudo bem? As cidades são os maiores exemplos do mundo de um espaço geográfico. Tudo bem? Cidades. Aí vamos mais aqui para as nossas mais familiares cidades, as casas e as escolas. Estão aí exemplos de espaços que foram construídos, modificados e transformados pelo ser humano, ok? Cidades, casas e escolas. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Trabalho. Professor, por que o próximo slide tem um título e ele se chama trabalho? Porque trabalho, senhoras e senhores, é o responsável por toda essa transformação. O homem transforma o espaço natural em espaço geográfico por causa do trabalho. E trabalho é o quê? Um conjunto de atividades. O
trabalho é um conjunto de atividades realizadas, vírgula, realizadas. Ela é o esforço. Ela é o esforço feito por um indivíduo. Ou grupo de pessoas. O trabalho não é feito só de forma individual por um indivíduo, ele também é feito por um grupo de pessoas vamos lá, não terminamos não, com o objetivo de se alcançar algo, atingir ou alcançar algo. Ok? Nós sempre temos um objetivo. Quando o homem transformou um espaço natural, por exemplo, em uma escola, ele tinha um objetivo de ali dentro transformar a escola em um lugar educacional, um lugar de aprendizagem. Então vamos lá. Quando o homem construiu a casa, ele tinha um objetivo de alcançar algo. Ele tinha um objetivo de alcançar uma moradia. E é para isso que serve as casas. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Professor, é só o trabalho que move as pessoas a transformar o espaço? Não, tem uma coisinha também, que é isso aqui, ó, o querer. E o querer, senhoras e senhores, é tão importante quanto o trabalho, porque o querer é a força que nos move a construir, a transformar e alcançar todos os objetivos que nós queremos na vida. Queremos na vida. Vem do verbo querer. E esta é a força que nos move. Tudo bem? Então vamos lá. Senhores, senhoritas, da coleta às indústrias, como que o homem pré-histórico, o homem primitivo, começou a utilizar dos materiais, das matérias-primas da natureza, foi evoluindo até chegar nas grandes indústrias que nós temos nos dias atuais, ok? Então vamos lá. Da coleta. Essa palavra coleta, ela vem do verbo, obviamente, ela vem do verbo. Nossa, a letra hoje, senhoras e senhores, está uma maravilha. Vem do verbo coletar. E coletar, senhoras e senhores, significa o ato ou efeito de fazer alguma coisa. Ato ou efeito de, adivinha, colher. Ok? É o ato ou efeito de colher. É o ato ou efeito de fazer isso aqui, ó, o recolhimento. É o ato ou efeito de praticar o recolhimento ou a arrecadação. Arrecadação, por exemplo, de bens para caridade, de comida para caridade, é feita uma coleta ou uma arrecadação de alimentos para doar para caridade, de roupas para doar para caridade. Então isso é feito uma arrecadação que é proveniente do verbo coletar. E o homem começou a coletar matérias-primas há muito tempo, em um ato de quando o homem era conhecido como homem coletor barra caçador. O homem coletor barra caçador, ou como é conhecido normalmente, o homem primitivo caçador-coletor, que era o homem primitivo que fazia o seguinte. Vamos lá. Ele era um homem que ele era coletor porque coletava isso aqui, ó, porque ele coletava alimentos e madeiras. Não preciso nem dizer por que madeiras, né, senhoras e senhores? Estamos falando do homem primitivo. Madeiras para servir de lenha
para a fogueira, ok? O principal forma de aquecimento humano em eras primitivas, eram a madeira, eram as fogueiras que mantinham as pessoas aquecidas, ok? E ele era um caçador-coletor, porque quando ele caçava para se alimentar. Mas é se alimentar de qualquer coisa, professor? É lógico que não. É se alimentar de proteína. Lembram-se dos macronutrientes? Proteína, carboidrato e gordura. De onde nós podemos tirar a proteína? Principalmente da carne, da caça, daquele animal que era caçado, como por exemplo o peixe. Tudo bem? É isso mesmo, senhoras e senhores. Então vamos colocar agora algumas imagens que mostram o que era exatamente isso que nós estamos mostrando aqui. Então vamos lá. O homem começou a se organizar em sociedades primitivas. Então eu vou colocar aqui para você um exemplo disso. Bom, aqui está a nossa primeira imagem, ok? Como vocês podem ver, isso aqui é o homem. Mas não é só o homem, é o homem em grupo. E quando o homem se organiza em grupo, em eras passadas, em eras primitivas, nós chamamos aquele grupo de sociedade primitivas ou sociedades primitivas. Aqui, senhoras e senhores, o homem já transformava o espaço natural. E quando você transforma o espaço natural, você transforma ele, senhoras e senhores, em um espaço geográfico. Em um espaço geográfico. Vou passar o marca-texto também. É do espaço natural para o espaço geográfico. E aqui nessa imagem, senhoras e senhores, o homem, ele já não era mais um caçador. Olhem bem para esta imagem. Vou puxá-la e colocá-la aqui novamente em um novo slide. E eu quero que vocês percebam uma coisa. O animal, olhem bem para ele. O animal. Olhem a presença dos animais. Esses animais estão soltos na natureza. O homem, por acaso, está caçando algum animal nessa imagem? Não, porque aqui o homem já domesticou o animal. Aqui o homem, em sociedade, ele já criava o animal. Então os animais, ele era um animal domesticado. Animal domesticado é um animal que é criado pelo homem. A partir desse momento aqui, o homem já não mais caçava para se alimentar. Chegou um momento da humanidade em que o homem percebeu, senhoras e senhores, que criar o animal e fazer com que o animal procriasse era mais fácil do que sair caçando, tudo bem? Então, como vocês podem ver, é o que está acontecendo nesta imagem aí. Nós vemos ovelha, vemos alguns animais domésticos como um cachorro, na verdade não é um cachorro, ok? É um lobo. E ali ao fundo tem cavalo, tem ovelhas para todo lado, tem galinha, ok? Agora foquem bem aqui, ó. Eu vou até passar em vermelho ou preto? Vou passar de roxo mesmo. Foquem na imagem bem aqui, neste canto aqui, ó. No canto da mão esquerda de vocês. Foquem a visão de vocês bem aqui. Adivinha o que o homem estava fazendo ali naquela imagem? O homem, senhoras e senhores, está fazendo isso aqui que eu vou escrever para vocês. O homem já está plantando. E sabe qual é a diferença de plantar para colher? É que o plantio faz com que você sempre tenha o alimento
E na colheita de um alimento, você colhe o que você acha. Mas quando você planta, você sempre sabe onde está. Então aqui nessa sociedade primitiva, quase não mais primitiva, o homem já está plantando e não mais colhendo. Não mais colhendo, ok? O homem não colhe mais o que ele acha, agora ele planta. Moral da história, senhoras e senhores, o que esta sociedade da imagem aqui está fazendo se chama agropecuária. Eles já praticam, é uma sociedade que agora já pratica a agro e a pecuária. Professor, agropecuária, como vimos na aula anterior, significa agricultura mais, vou colocar em verde igual o marca-texto, mais a pecuária. Ok? Através da agricultura e da pecuária, ou seja, do plantio de alimentos e da criação de animais, o homem faz o quê? Isso aqui que nós vimos no início da nossa aula. O homem faz a transformação do espaço geográfico, tudo bem? Então vamos agora, depois que falamos sobre a colheita, a agricultura, o surgimento da pecuária, vamos para o nosso próximo conteúdo. Bom, pessoal, como eu tinha dito, aqui eu quero novamente que vocês olhem para esta imagem. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês. A famosíssima pergunta que nunca quer calar, como diziam os nossos pais, ok? Então vamos lá. Olhe bem para esta imagem. Primeira coisa que eu quero que você veja é: isso aqui é uma cidade? Pensa bem, isso aqui pode ser chamada de cidade? Aí eu te respondo: não, ok? Eu espero não ter te deixado surdo, mas a minha resposta para vocês é não, 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 não. Isso aqui, senhoras e senhores, não é uma cidade. Até porque cidade, ela surge de um processo chamado urbanização. Daqui a pouquinho eu vou falar disso com vocês. Agora voltemos à nossa imagem. Senhores, o que vocês estão vendo aqui é uma aldeia, ok? Aldeia, isso que vocês estão vendo aqui é uma aldeia. E é da aldeia que mais tarde surgem as vilas. Aí a população da aldeia cresceu, se tornaram vilas que eram bem maiores do que isso aqui, ok? E depois a população ia crescendo até que das vilas surgiram as primeiras cidades. Então é um processo, ok? Antes de chegarmos nas cidades, nós tínhamos as aldeias, que é o caso da nossa imagem aqui, ok? É uma aldeia. Depois das aldeias, a população cresceu, aí tinha que plantar mais e criar mais animais, porque as pessoas precisavam comer. Então das aldeias surgiram as vilas, e das vilas surgiram as primeiras cidades. Lembrando, cidades, o maior exemplo de transformação do espaço geográfico, ok? Então, como eu tinha dito, as cidades surgem de um processo que aconteceu no passado chamado de processo de urbanização. E urbanização é o processo do crescimento. Crescimento não, vamos por parte. Já que estamos ensinando por parte, vamos por parte. Urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Para vocês terem uma noção, este processo de urbanização, ele ocorreu no Brasil ali por volta de 1940
a 1960, 1940, a década de 50 e a década de 60. Ali ocorreram, senhoras e senhores, não necessariamente o surgimento das primeiras cidades no Brasil, mas sim o crescimento de várias cidades. E quando várias cidades crescem em um território, nós temos o processo de urbanização. Tudo bem? E a cidade também se mede em tamanhos. Saibam disso. As cidades, elas podem ser cidades. Vamos lá, cidades pequenas. Elas podem ser cidades médias. Elas podem ser cidades grandes. Aí de grandes, você acha que para aí? Acredite, não para não. E de grande nós temos as metrópoles. E as das metrópoles, você acha que metrópoles são as cidades que tem 1 milhão ou mais de pessoas? Você acha que termina por aí? Não, nós também temos as megalópolis. Ok? Esta aqui, senhoras e senhores, é a pirâmide de crescimento das cidades. As cidades primeiros que surgiram como cidades pequenas, cidades médias. Cidades pequenas são cidades que apresentam até 40, 50 mil habitantes. As cidades médias, que é onde Braslândia se encaixa, são cidades que vão entre 50 até 200 mil pessoas. As cidades grandes são as cidades que já apresentam de 200 a 1 milhão de pessoas. As metrópoles são de 1 milhão ou mais de pessoas. E as megalópolis, meus queridos, as megalópolis são cidades que apresentam nada mais, nada menos do que uma população maior do que 10 milhões de habitantes. É muita coisa. Tudo bem? Então vamos lá. As cidades, elas crescem a partir do momento que a tecnologia avança. E a tecnologia, ela surge e avança graças à Revolução Industrial. Lembra-se da aula passada sobre os setores da economia, onde eu expliquei que o setor secundário, ele era o setor das indústrias? Por quê? Porque as indústrias surgem na Revolução Industrial. Está aqui já escrito todo aquele quadro branco utilizado na aula passada. A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura. A Revolução Industrial foi o surgimento das indústrias, ok? E antes das indústrias, todo o trabalho ele era feito de forma manufaturada. Manufaturada quer dizer que foi feito à mão. E quando ele é feito à mão, ele é feito de forma manual, por isso o nome manufaturada. Mas depois da Revolução Industrial veio o surgimento da maquinofatura, onde agora tudo é produzido através das máquinas, ou seja, tudo é feito de forma muito mais rápida. Ou seja, durante a Revolução Industrial, nós tivemos o surgimento das primeiras máquinas, ok? E a primeira máquina a surgir foi a máquina a vapor. Estamos falando aqui daqueles trens do desenho do Pica-Pau. Caso você já tenha assistido o Pica-Pau, você viu aquele trem soltando fumaça? Então, senhoras e senhores, é a máquina a vapor, que é movido a carvão, a queima do carvão. Tudo bem? Por isso o nome máquina a vapor. Foi após a Revolução Industrial que surgiu as grandes tecnologias, como a tecnologia automobilística. A automobilística é o que? É o sistema dos carros.
Os primeiros carros, das carruagens, que era movida a um cavalo, a Revolução Industrial, onde agora nós temos carros, ok? Ótimo sistema automobilístico. Aqui surgiu também, após a Revolução Industrial, as grandes não quer apagar? Por que não quer apagar? Tecnologias que nós conhecemos hoje. Aqui surgiu os primeiros crescimentos urbanos. E a palavra urbanos, como eu já ensinei para vocês, urbanos é igual a cidades. Ou seja, o grande crescimento das cidades se deu graças à Revolução Industrial. Senhoras e senhores, moral da história. Hoje, o homem passou de um simples coletor de alimentos que ele achava a uma grande sociedade industrial, uma grande sociedade que faz e provoca uma coisa: a transformação do espaço geográfico. Espero que os senhores tenham gostado dessa aula. Mal feito, feito e tchau!